esse jantar do Bolsonaro com empresários é só mais uma das muitas tentativas de convencer todo mundo de algo que ninguém mais acredita, que o Paulo Guedes está muito prestigiado. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite que você está aqui, se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, você vai receber as notificações do canal. Também curta e compartilhe este vídeo aqui, vamos levando a discussão sempre mais longe. Viram as cenas, ou pelo menos leram a respeito do jantar do Bolsonaro com empresários brasileiros? Claro, não eram todos os empresários. Tem muito grande empresário brasileiro que jamais iria querer estar num jantar com o Bolsonaro para ficar ouvindo o discurso sobre pandemia, o mesmo papinho de contra-lockdown, as piadinhas de sempre, a mesma besteirada de sempre do presidente, só para dar uma puxadinha de saco ali. Outros, no entanto, buscam sim uma proximidade com o governo. E o grupo dos que estava nesse jantar era basicamente desses. Fora um ou outro que também podia estar ali mais para ouvir mesmo. Agora, por que o Bolsonaro marcou esse jantar? Ele marcou esse jantar porque ele sentiu a pressão, porque ele já mostra que ele está preocupado em não se reeleger. Ele mostra que ele está preocupado com o Lula, ou seja, o Bolsonaro está com medo de perder o empresariado para o Lula. A que ponto chegamos, né? Porque realmente ele está deixando assim, o degringolar de uma maneira provavelmente irreversível. E esse jantar serviu para ele, fora a pandemia, o papinho vacinas, o papinho outro ali que ele trouxe, mas o ponto central era o econômico. É isso que os empresários que estão ali querem saber. Eles querem saber se o Bolsonaro ainda está comprometido com a agenda econômica dele. Se não tiver, esses empresários aí pulam fora. E daí o Lula se fortalece. Alguns provavelmente vão para o Lula. Estava o André Esteves no jantar. André Esteves, banqueiro do BTG, já teve ligado ao PT, agora ao Bolsonaro, tá com quem for. Eles queriam saber duas coisas. Primeiro, a agenda de reformas. E segundo, e mais urgente, essa é a prioridade total, teto de gastos. A agenda de reformas, vamos combinar que está em baixa, né? O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já disse, olha, enquanto estiver na pandemia, não tem o menor clima para ficar discutindo aí as reformas estruturantes da economia brasileira. O próprio governo não deu prioridade a elas, né? Claro, o Ministério da Economia tinha aquelas 30 prioridades no início do ano passado, mas quem tem 30 prioridades não tem nenhuma. Depois da reforma da Previdência, parece que em larga medida se perdeu. Tem projetos interessantes. A reforma administrativa trazia e traz pontos interessantes ali que merecem ser discutidos e alguns eu considero positivos. Mas, vamos ser sinceros, está muito longe da prioridade do debate público nesse momento, porque o próprio governo não tornou isso central e abriu mão disso. Então, as reformas já foram chutadas para frente, se não é esse ano com a pandemia, ano que vem é campanha, também duvido, então já ficou chutado para um possível segundo mandato. Agora, tem uma coisa que tem que ser decidida este ano, teto de gastos. O presidente recebeu do Congresso uma proposta de orçamento para 2021, vejam só, hein? Estamos em abril, ainda não temos orçamento deste ano aprovado, mas uma proposta de orçamento que rompe o teto de gastos, que tem emendas parlamentares ali que vão além do que o teto de gastos permite para o gasto esse ano. E o relator tentou ainda subestimar, o relator do orçamento no Congresso tentou ainda subestimar certos gastos obrigatórios do governo, dando a entender que a situação seria mais confortável do que realmente é. Tá? A gente sabe que é uma peça fictícia, que subestima muito os gastos obrigatórios que o governo terá que fazer. E temos ali pelo menos 20 bilhões de reais além do teto de gastos. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo isso. A questão agora é, o Bolsonaro vai vetar as emendas parlamentares que estão estourando o teto ou vai permitir? É um cabo de guerra entre, de um lado, o Paulo Guedes, a agenda econômica do Paulo Guedes, a agenda, chamamos assim, liberal, que preza também pelo equilíbrio fiscal e diz, olha, a gente tem que ter a nossa meta, a gente tem que cumprir, senão, se a gente não cumprir, aí a gente perde a confiança do mercado e Deus sabe o que vai acontecer. Eu, contra ele, o Centrão, que quer mais gastos, e aliado ao Centrão, outra ala do próprio governo Bolsonaro, a ala mais desenvolvimentista, representada aí pelo ministro Rogério Marinho, que diz, não, a gente tem que gastar, o crescimento econômico vai vir com mais gasto, não dá para se pautar pelo teto de gastos agora. Esse é o cabo de guerra. Os empresários, de maneira geral,
especialmente os que estavam ali, pendem muito mais para o lado do Paulo Guedes, que diz que não pode chutar o teto de gastos para escanteio, tem que manter isso aí. E o Bolsonaro disse no jantar que sim, vai manter o teto de gastos, que o Paulo Guedes vai continuar ditando o comportamento do governo, as prioridades econômicas do governo, né? E, portanto, deu a entender também que o orçamento da forma que está não passa, ele vai vetar o que o Congresso está querendo passar. Vai comprar briga com o Centrão. Eu quero saber qual que vai ser a reação dos deputados do Centrão se o Bolsonaro não cumprir com eles esse acordo. A gente vai descobrir. Agora, seja para que lado for neste passo da discussão, seja que a gente mantenha o teto esse ano ou não mantém mais, uma coisa está óbvia, né? O Bolsonaro vive reafirmando, não, o Guedes está prestigiado. Você tem uma coisa que não está, é prestigiado. O mínimo possível da agenda Guedes, que é essa, está em discussão, parece que a cada 2 meses surge a dúvida se o teto de gastos vai ser mantido, com pressão interna do próprio governo até contra o Guedes. A situação dele está cada vez mais frágil. Muita gente, e gente séria que era do Ministério da Economia, já saiu do governo. Por diversos motivos saíram do governo. Gente que ajudou na formulação de reformas, gente da área fiscal também, secretários, saíram do governo. Houve o que se chama de uma debandada dos liberais, mas sobrou o Paulo Guedes ali e um outro secretário. O que eles estão ditando no governo hoje em dia? Nada. Qual que é a relevância que tem tido o Guedes? O Guedes vive num mundo à parte. É um excelente palestrante, responde perguntas, tem visão clara, fala tudo direitinho, mas e aí? E a entrega? E aquelas coisas que ele... E os trilhões do Guedes, cadê? Não tem, mas ninguém nem mais acredita que vai ver isso, né? Se muito, ele segura um pouco as pontas nos piores excessos das tentações de gasto. Esse é o único papel do Guedes ali, ser um tampão para não deixar que os gastos estourem, vazem para todo lado, perdendo o mínimo de confiança nas contas públicas brasileiras por parte do setor privado. Eu me pergunto o que tantos desses empresários acreditaram, viu? Porque agora ainda estão defendendo, mas lá atrás defendiam ainda mais. Que o Brasil estava onde estava com a cabeça, né? Um cara totalmente incompetente, um cara que não tem a menor noção de nenhuma das prioridades do Brasil, venal, nepotismo. Acharam que esse cara, esse Bolsonaro ia ser o veículo de uma agenda ambiciosa de reformas estruturantes da economia brasileira. Não estou nem discutindo as reformas em si agora, tá? Porque acho que tem muito a ser melhorado nelas e essa cabeça liberal aí do Guedes, ela muitas vezes é anacrônica também. Mas mesmo supondo que, ok, esse fosse o projeto, alguém acreditou que o Bolsonaro seria a pessoa para levar isso adiante, sabe? Que ingenuidade! Que gente ingênua! E, é claro, esses ingênuos não sofrem também, continuam surfando, e continuam todos milionários, bilionários. O povo é que sofre. É importante deixar claro também. Outra coisa, né? Reforma econômica não é tudo no país. Por que querem essa reforma? Porque as empresas vão se dar bem com isso, o mercado brasileiro vai crescer e tudo mais, o que é positivo. Mas não é tudo, né, gente? Saúde pública. Cadê a prioridade desses empresários com a saúde pública brasileira, morrendo 4 mil pessoas por dia? Meio ambiente, não ligam no país que eles vivem, até a visão internacional do país não é importante para eles, a visão internacional do país está destruindo o nosso maior ativo. O mal do Brasil é ter lideranças desse nível, gente que só se interessa com o próprio ganho de curto prazo, o seu lucro. Agora, não são todos os empresários. Tinha empresa muito graúda que não estava representada ali no jantar. Eu cito algumas aí, Klabin, Ambev, Natura, Itaú, Gerdau. Então, quer dizer, não é que não dá para botar todo o empresariado brasileiro nesse balaio. Mas há um déficit aí, há um déficit de liderança ética na política e também entre os empresários brasileiros. É isso que a gente precisa ver. Não, mas esse papelão, vai ouvir falinha de Bolsonaro para quê? É para puxar saco? Não é esse tipo de empresário que a gente está precisando. A gente está precisando de empresários com coragem de, se necessário, inclusive, mostrar que está muito insatisfeito com o exercício desastroso do poder desse governo, seja na política, destruindo o debate público, fake news na veia,
seja no meio ambiente, seja na saúde pública, seja no social. Que se dependesse do governo não fazia nada. Para o empresário basta ele estar lucrando que ele está feliz? Não. Não é com esse tipo de empresário que o Brasil vai melhorar. A gente pode culpar, e com razão culpa, políticos ruins, empresários ruins também tem que entrar nessa. Agora surge a pergunta, né? E o boicote? É para boicotar todo mundo que foi no jantar? Eu pessoalmente não penso assim. Eu acho que o boicote, eu boicoto uma empresa se eu acredito que a empresa está agindo de forma antiética, imoral, ilegal. Aí sim. Está destruindo, está poluindo, está usando trabalho escravo, enfim. Aí sim. A opinião do empresário, ou do dono, ou mesmo do CEO, para mim não é o central que vai me levar a consumir ou não daquela empresa. Tinha empresa graúda ali, Bradesco, por exemplo, estava representado ali. Quer dizer que o Bradesco é totalmente bolsonarista? Também não quer. Não dá para fazer esse salto tão direto de presença no jantar com isso. Mas está faltando, eu sou contra, portanto, por isso, começar a boicotar uma empresa. Mas eu gostaria de ver mais boicotes de empresas brasileiras ou de empresários, pessoa física. Boicote dos empresários brasileiros com relação aos desmandos e a vergonha que a gente tem visto do Palácio do Planalto. Esse boicote, sim, eu queria ver.